Antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. E se Jesus estivesse observando você no exato momento em que participou da Santa Ceia? Não o que as pessoas viram, não o que o pastor percebeu, mas o que estava escondido dentro do seu coração. Essa não é uma história comum. É o relato de alguém que cruzou o limite entre a vida e a morte e voltou com um alerto que não pode ser ignorado. Meu nome é Isabela Ferreira. Não importa tanto quanto que eu vivi. O que importa é que eu já estive do outro lado e voltei com um enorme peso no coração que não tem como mais ficar em silêncio. Durante muitos anos, eu me considerava uma cristã fiel, não perfeita, mas correta. Sempre estive presente na igreja, sempre participando dos cultos, sentada no mesmo banco com a Bíblia aberta e o semblante sério. A Santa Ceia nunca foi algo estranho para mim. Muito pelo contrário, era familiar demais. Todos os meses o pão passava de mão em mão, o cálice era compartilhado, as mesmas palavras eram repetidas e eu participava. Eu acreditava que isso era o suficiente. Achava que estar ali, presente, já dizia tudo sobre minha fé. Nunca faltei, nunca recusei, nunca questionei. Mas hoje eu sei, a repetição pode anestesiar a alma. Com o passar do tempo, a Santa Ceia deixou de ser um encontro e virou um costume. Eu abaixava a cabeça quando o pastor pedia um momento de reflexão, fechava os olhos, fazia uma oração rápida, já era quase automática, e tomava do pão e do cálice como quem cumpre uma etapa. Por fora, tudo parecia correto. Por dentro, havia coisas que eu nunca confrontei. Mágoas antigas, julgamentos silenciosos, um orgulho disfarçado de maturidade espiritual, uma fé que falava muito, mas se quebrantava pouco. Eu não percebia, mas o meu coração estava longe, mesmo quando meu corpo estava no altar. Até o dia em que tudo parou. Não foi durante um culto, não foi durante a ceia, foi em casa, em um dia comum, sem aviso. Lembro de sentir um cansaço muito estranho. Não era sono, era como se algo estivesse se desligando por dentro. Meu peito apertou, o ar ficou pesado e então, silêncio. Não houve dor, houve consciência. Eu me vi fora do meu corpo. Vi meu próprio corpo imóvel, frágil, pequeno demais para tudo que eu sentia naquele instante. Mas o que mais me marcou não foi a cena, foi a presença. Uma presença que não era necessário se apresentar, ela simplesmente era. Tudo em mim ficou exposto, não havia mais como esconder intenções, pensamentos ou sentimentos. Ali não existe aparência, só verdade. E naquela luz, que não cegava, mas revelava, eu soube, eu estava diante de Jesus. Não como eu imaginava, não como nos quadros, não como nas músicas, era algo muito mais real e muito mais profundo. Diante dele, eu não consegui dizer nada, nenhuma defesa, nenhuma explicação, porque ele não olhava minhas ações externas, ele via o que eu escondia a vida inteira. Então, sem levantar a voz, sem dureza, ele me fez compreender algo que atravessou minha alma. Você se aproximou da minha mesa, mas não se aproximou de mim. Naquele instante, tudo fez sentido. Cada ceia tomada sem arrependimento real, cada vez que ignorei o chamado à mudança, cada vez que tratei algo sagrado como rotina. Eu entendi que a Santa Ceia não é um símbolo inofensivo, ela é um encontro espiritual. E toda vez que alguém participa sem discernimento, algo acontece, mesmo que ninguém veja. Jesus me fez compreender que não se trata de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Não é o pecado confessado que afasta, é o pecado escondido. Não é a fraqueza assumida, é o orgulho disfarçado de fé madura. Eu senti um arrependimento profundo, não um arrependimento de palavras, mas um arrependimento que parecia rasgar a alma. Ali, entre o tempo e a eternidade, eu compreendi que muitas pessoas estão vivas, mas espiritualmente adormecidas. Frequentam a igreja, participam da ceia, cantam, oram, mas nunca se deixam transformar. Então, a presença que me envolvia trouxe algo inesperado: misericórdia. Eu não estava ali para ser descartada, eu estava ali para ser despertada.
e com essa compreensão senti como se estivesse sendo puxada de volta, não com violência, mas com urgência. A luz foi se afastando, o silêncio foi sendo substituído por sons confusos, e então acordei. Hospital, luzes, vozes, aparelhos. Disseram que meu coração havia parado por alguns minutos, que eu tinha sido reanimada, mas ninguém ali sabia que eu tinha voltado diferente. Após aquele dia, nunca mais participei da Santa Ceia da mesma forma. Hoje, quando o pão é partido, meu coração treme, não de medo, mas de reverência, porque eu sei, a mesa não é um ritual bonito, ela é um espelho, e a pergunta não é: você está na igreja? A pergunta é: você está inteiro diante de Deus? Porque algumas histórias não chegam até nós por curiosidade, elas chegam por necessidade. Talvez algo dentro de você tenha se agitado enquanto ouvia, uma inquietação silenciosa, um incômodo leve, mas persistente. Isso não é medo, é consciência. Quando o espírito toca em algo que precisa ser visto, o coração reconhece, mesmo antes da mente entender. Talvez você também tenha se acostumado com a rotina, com os cultos, com as palavras repetidas, com gestos que um dia foram cheios de vida, mas que hoje são apenas movimentos. Talvez você também participe da Santa Ceia, mas sem parar para olhar para dentro, sem examinar as feridas que você varreu para debaixo do tapete, sem confrontar sentimentos que você chama de coisas pequenas, sem admitir que em algum ponto do caminho seu coração esfriou um pouco, não por maldade, mas por cansaço, por decepções não curadas, por dores que nunca foram entregues de verdade. A verdade é que ninguém se torna frio da noite para o dia. Isso acontece aos poucos. Quando deixamos de chorar na presença de Deus, quando paramos de nos quebrantar, quando trocamos a intimidade pela aparência. E então, um dia estamos sentados à mesa, mas o coração está distante. A Santa Ceia não foi criada para manter aparências. Ela não existe para sustentar tradições vazias. Ela é um convite perigoso para quem prefere não olhar para dentro. Porque ali, diante do pão e do cálice, não é a igreja que observa, não são as pessoas ao redor, é o céu. A ceia revela, ela expõe, ela confronta, não para destruir, mas para restaurar. Jesus não procura pessoas perfeitas à mesa, ele procura pessoas verdadeiras. Corações que reconhecem sua própria fragilidade, almas que não se escondem atrás de palavras bonitas, pessoas que sabem que não merecem, mas se aproximam mesmo assim em arrependimento sincero. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu nunca fiz nada grave. E talvez esse seja exatamente o perigo. Porque o maior engano espiritual não é o pecado escancarado, é o pecado tolerado, o ressentimento guardado, o orgulho silencioso, a indiferença disfarçada de maturidade. Jesus não confrontou aquela mulher por grandes escândalos, ele confrontou a frieza, a falta de discernimento, a comunhão sem entrega. E isso deveria nos fazer parar, não para sentir culpa, mas para sentir temor. Temor santo, aquele que não afasta, mas aproxima. Porque ainda há tempo, enquanto há fôlego há misericórdia, enquanto o coração ainda sente a chance de mudança. Você não precisa passar pela morte para despertar. Não precisa de uma experiência extrema. Não precisa ver o que ela viu. Você pode começar agora, com uma oração sincera, com um pedido simples, com um coração aberto. Talvez tudo o que Deus espera de você hoje não seja uma promessa nova, nem uma atitude grandiosa. Talvez Ele só queira verdade. Verdade no altar, verdade na mesa, verdade no coração.
E se depois de ouvir tudo isso, você decidir se examinar com sinceridade, se decidir voltar ao primeiro amor, se decidir não tratar mais o sagrado como comum, então esse relato cumpriu seu propósito. Porque algumas histórias não são contadas para impressionar, são contadas para despertar. E talvez, só talvez, você tenha ouvido isso hoje, porque ainda há algo precioso que Deus deseja restaurar em você.